Olá, não tô te ouvindo. Tem um ruído no fundo, só. Aí, Tá? agora eu tô. Hum, Às vezes não encaixou Oi, direito, né? Letícia. Tá ouvindo direitinho agora? Tô. Tá. Deixa eu ver aqui se. Peraí. O problema da. Vamos lá. Tá ouvindo? Enquanto gestores. Então, eu venho tanto como representando uma pessoa que é trabalhadora, que é colaboradora, como também como gestora. E quando eu aprendi a respeito desses perfis, foi numa época em que eu estava nas duas situações, né? E eu queria entender melhor sobre. Eu fui para fazer um curso, fui na FGV para fazer um curso de alta performance, mas de alta performance tanto pessoal quanto também para trabalhar junto com as equipes. Chegando lá, a gente. A, o foco era para alta performance dos gestores, né? E enquanto alta performance, a gente repassa isso para a nossa equipe. E o mais interessante, o que me chamou a atenção, justamente quando eu resolvi fazer o curso, foram os perfis de pessoas dentro das empresas. Por quê? A gente tem uma tendência intuitiva, né? É bem intuitivo entender esses comportamentos, essas atitudes e essa forma de se comunicar. E eu resolvi fazer esse curso porque eu queria ter certeza. Aí eu lembro do meu professor falando, Sandro Pereira, e ele falando que a gente ia aprender isso. Eu lembro de ter feito o comentário. Eu falei assim: ah, tá. Ele foi falando a respeito desses perfis e eu fiz o comentário assim: a gente sabe isso intuitivamente. A partir de agora a gente vai ter certeza, né? E realmente foi o que aconteceu. Entendendo esses perfis, eu passei a me comportar de forma mais com mais autoconfiança, tanto dentro do trabalho enquanto colaboradora e enquanto gestora, sabendo como que seria o melhor comportamento para se chegar à alta performance, a verdadeira alta performance. E isso acabou transformando a minha vida. E aí, pensando agora que a gente está dentro de casa, que a gente está, né, em home office, que muitas pessoas ainda continuam trabalhando, mas provavelmente muita gente vai, quando isso acabar, vão existir novas formas de emprego, novas empresas, novas formas de trabalhar. Então, eu entendi que fosse também um assunto interessante para as nossas mulheres e para essas pessoas que vão retornar ao trabalho. E para que elas entendam o que as empresas, as melhores empresas do mundo, como que elas vão escolher as pessoas hoje também, né? E para ter mais autoconfiança dentro do trabalho também, né? Junto com os colegas, com os gestores, com os líderes, os próprios líderes com as pessoas e, né? E trabalhar essa transformação com eles. Falei muito, né, cara? Vou deixar a Carla caladinho, porque depois ela vai falar, vou fazer um monte de pergunta. Mas aí, começando, vou começar só para vocês entenderem. Existe dentro das organizações, dentro das empresas, até dentro da própria casa da gente, perfis de pessoas, né? Mas vamos considerar nas empresas, já que nós estamos falando da saúde no trabalho.
E aí, dentro dessas empresas, existe o perfil de comunicação passivo, o perfil de comunicação manipulador, o agressivo e o assertivo. O passivo é aquele que tem um sentimento do medo mais dominante. O agressivo tem o da raiva, é um sentimento que domina mais. E o assertivo, ele tem um sentimento mais neutro. É no sentido de, a gente também pode falar disso num outro momento, mas é aquele daquela comunicação onde você fala o que você pensa, de acordo com seus valores, com as suas atitudes na vida, independente se é certo ou errado, e também está disposto a ouvir e ali chegar num resultado comum. E o manipulador é o que a gente vai falar, então vou falando aos poucos aqui, mas no geral, existem dentro desses perfis nas empresas, os manipuladores estão entre de 0 a 16% dentro das empresas, e eles trabalham em baixíssima performance, baixa performance totalmente. Depois vem o perfil passivo mais o perfil agressivo, eles possuem uma performance mediana, só que são os que mais ocupam as empresas. Tem uma performance dentro da média, sim. E o de alta performance ocupa somente 14% das empresas, né? E hoje as empresas já estão preparadas para receber essas pessoas e entender, né, as melhores, e entender como trabalhar com estes perfis. E aí, só para entender mesmo, e para você, uma outra coisa que você precisa entender é a diferença entre o manipulador, né, entre manipular e persuadir, entre a manipulação e a persuasão. Tem muita diferença. O que é a persuasão? Aí eu vou explicar dentro das vendas, por exemplo, que é a área que eu atuo também, que eu atuei durante muito tempo. A persuasão, às vezes você fala assim, a pessoa tem um poder de persuasão muito grande. Não é uma coisa negativa, não. A persuasão é onde a pessoa te ajuda a, a tomar uma decisão. Então, por exemplo, vamos supor que você saia para comprar um carro. Esse carro é um Gol. Vamos pensar no Gol, que é um carro popular. Aí você chega lá pensando em comprar um carro bem simples, sem nada, né? Limpinho, pelado, né? Que eles falam, mas sem nada. Mas você quer um Gol. E chegando lá, você acaba comprando um carro um pouco melhor, com um ar-condicionado, com um vidro elétrico. Porém, você saiu satisfeito, pagou a mais. E o vendedor, ele foi tão bom vendedor, que ele usou o poder dele de persuasão para que você fizesse essa escolha. Só que você não saiu perdendo com isso, você saiu ganhando. Apesar de ter gastado mais, ele ganhou, você ganhou, todo mundo ganhou e você ficou satisfeito. E se por acaso precisar comprar outro carro, você foi tão bem atendido, você saiu satisfeito, sentiu que o seu investimento foi tão bom e o retorno que a gente fala que é o ROI, né? O retorno sobre investimento é grande, então você acaba, se precisar de novo, voltando a comprar dessa pessoa. Isso é a persuasão. Persuasão é quando a pessoa te ajuda na hora de uma decisão a fazer a melhor escolha, né? Aí, às vezes, você chega lá, você não estava com a intenção de comprar, acaba comprando, mas de comprar naquele momento e acaba comprando, mas porque você teve a conversa onde teve essa persuasão, mas você também saiu ganhando. No manipulador é diferente. O manipulador, ele só pensa no interesse próprio. Então, se ele fosse vender o carro, o interesse dele era só vender e ganhar o dinheiro. Não interessaria se você fosse, se você seria prejudicado ou não, entendeu? Então, isso é o manipulador. Só para você entender de forma assim mais simples e objetivo para a gente começar já a falar
dessa pessoinha, da pessoinha manipuladora que aparece em nossas vidas, né? Não adianta a gente fugir, porque em todos os lugares a gente vai encontrar esse tipo de perfil. Então, a melhor maneira é aprender a lidar com ela, né, Carla? Agora você pode falar. Sim. Não, é importante, assim, até frisar que isso não independe do gênero, da idade, da classe social, né? Isso Uhum, pode surgir, pode acontecer em todas essas faixas, né? Todas as faixas etárias, inclusive, né? uhum, E uma coisa que você está falando aí, eu estou pensando, assim, porque nós somos já sedutores por natureza, né? A gente já tem a sedução por natureza. Então, assim, quando isso tem uma intenção direta, quando isso tem um porquê ali por trás, aí já é caracterizado, então, manipulação, uhum, né? Você está falando aí, pensando em quando tem esse benefício próprio, né? No uhum. fundo aí, como pano de fundo, isso já caracteriza, de certa forma, uma manipulação, né? Entendi. E assim, uma coisa importante também para acrescentar no que você falou, que assim, normalmente essas pessoas elas têm boa oratória, né? Elas se comunicam muito bem, elas, Hum. Tem a elas fazem, linguagem como a maior arma delas, né? sim, elas fazem o quê? Elas lançam mão de quê? Elas mentem bem, geralmente, né? Geralmente Uhum, fazem muito favor pro outro. uhum. Geralmente elas, Consegue. Tem uma característica que eu estava lendo que elas é, vão analisando o ponto fraco da pessoa e vão guardando aquilo como se fosse num baú para poder usar isso depois em favor delas, né? sim, até porque é muito mais fácil de manipular aquilo que você conhece, né? Então ela Uhum, geralmente pergunta muito, ela busca muito conhecer primeiro, né? Num segundo momento, por exemplo, ela pode fazer um silêncio, uhum, né? Pode trazer aquele silêncio, não dar respostas, até mesmo para tentar colocar a culpa de, em você, né? Para que você se aham, sinta culpado, né? O que que eu fiz de errado, uhum, né? verdade. Então tem muito essa questão assim de fazer promessas, né? Porque consegue fazer muitas promessas, né? Tem facilidade para se adaptar às situações. Uhum, Isso é muito característico. E quando você estava falando aí sobre essa questão do perfil, eu estava pensando assim, até um pouco do que a gente conversou mais uhum, cedo, né? Sobre os comportamentos. Porque assim, existem realmente alguns pontos importantes, né? Porque pode aparecer de formas diferentes, né? Por exemplo, a uhum, questão do agressivo que você falou, ele pode ser manipulador tanto da função de chefe, de líder, quanto na função ali dentro mesmo, horizontal ali, né? uhum. Então, não Às, independe da hierarquia, né? e às vezes a gente pensa que manipulador é só chefe, né? Mas não é. E muitas vezes o prejuízo vem para as pessoas quando ele é ainda aquela parte intermediária, né? Entre um chefe maior e ele é o intermediário com um que está abaixo dele. E se ele tiver algum interesse que acabe prejudicando a outra pessoa, quer dizer, ele não está nem aí se vai prejudicar, ele pode usar dessa manipulação para, né, sem que a outra pessoa saiba e acabar prejudicando, né, sem saber, Sim. né, o Geralmente a gente intermediário é não aquele. percebe, né? Geralmente não percebe, porque é envolvido na situação. O que fica mais Uhum, evidente é quando é o perfil agressivo, né? Porque aí, uhum, assim, ele fala, né? Por exemplo, eu sou o dono, então você vai fazer isso. Ou então, por exemplo, fala assim, eu também não gosto de te pedir isso, mas se você não fizer, eu tenho que te mandar embora, né? Isso faz parte
de uma manipulação e é agressivo, é de forma agressiva, fica um pouco mais claro, né? Então fica mais Uhum. fácil de você perceber. Mas tem outras formas, né? Por exemplo, que é um de vítima, por exemplo. A pessoa que se coloca no lugar de vítima, ela consegue manipular a outra para que aquilo que ela quer que aconteça, aconteça exatamente do jeito dela, né? Porque ela esconde tudo aquilo que ela tem, todas as mazelas dela, ela esconde atrás do quê? Daquele perfil doce, daquela pessoa solícita, simpática, né? Aquela pessoa que está ali sempre Te disposta elogio. né? Isso é muito característico dos manipuladores, Uhum. né? Mas são perfis e perfis, né? Nem todo mundo apresenta tudo da mesma forma, né? E tem Aqui, também, pode falar. a gente falando a respeito de manipulação, né? Tô lembrando aqui que às vezes na vida da gente a gente acaba sendo um manipulador, né? Aí eu fico brincando que mãe é manipuladora pro resto da vida. Ah, o Eu te próximo que eu ia carreguei na falar. barriga. Ah, tá. Eu te carreguei na barriga 9 meses e agora você me faz isso. Faz isso para mim aí. Como que você não faz, né? Mas aí já é uma Mas questão assim, né? O que você ia falar? porque tem, ó, a gente falou do agressivo, né? Já Uhum, vem daquela posicionamento assim mais agressivo mesmo, que fica até de uma certa forma assim mais claro. O vítima, né? E o uhum. herói, que é aquele que a gente tem uma dívida eterna. E aí casa muito bem com esse exemplo da mãe, né? É bem isso, né? Porque tem meio que aquela chantagem emocional, né? Então, assim, acaba casando um pouco com isso, porque a gente tem uma dívida, né? Por exemplo, olha, eu fiz tudo isso para você, você não pode fazer isso para mim, né? De uma certa forma, é uma forma de manipular, mas tudo depende do quê? Da forma também, porque senão, se a gente for pensar, todo mundo vai enquadrar de uma certa forma na manipulação. É É, importante a gente lembrar aquilo lá do começo, que nós temos na natureza a questão da sedução, e isso envolve muita coisa do manipular, né? A diferença está em ter um intuito ou não por trás disso. e a questão do benefício, deixar isso bem claro, né? Sim, As intenções do manipulador não são claras na hora de comunicar. Às vezes, por isso. dentro dele, ele tem uma intenção, mas na hora de comunicar, ele deixa é, assim, ele sugestiona, por exemplo, ele fala assim: se eu fosse você, eu olhava aquela pessoa ali, viu? Então, assim, por que que a pessoa fala? Por que que ela não é clara né? Ele não tem clareza na comunicação Sim, dele. Ele não sim. assume nem os erros dele são sempre do outro e ele sempre tem uma história mirabolante para contar do que aconteceu. É igual a gente quando com pai e mãe também, né? Assim, quando é criança, história mirabolante do caderno que sumiu, né? Mas assim, ele sempre tem uma história assim muito quase que verdadeira. Aí vem a questão da vítima, né? Ou do herói. Aí ele inclui toda uma história para ele não ser o culpado e ainda o outro se sente culpado por aquilo, né? Quase Sim. que assim, isso pode ser um prejuízo muito grande para quem está sendo manipulado, né? Com certeza. Assim, inclusive para a corporação também, né? Para as organizações, né? Mas É. também tem uma questão que geralmente, igual a gente falou da questão do manipulador, mas geralmente tem uma questão do psicopata corporativo também que entra nisso que você está falando, que é bem aquela Uhum, questão de não sentir culpa, né? De uhum, não sentir, então, empatia, não ser capaz de ter empatia, né? Porque tem uma uhum, questão que, assim, são muito inteligentes, mas emocionalmente eles são enfraquecidos, né? Eles não têm um emocional muito bem equilibrado, né? Eles uhum. não têm uma inteligência emocional para lidar com as situações. Todos os sentimentos deles normalmente são forjados, né? São é, falsos. Tem intuito, tem a intenção atrás daquilo.
Aham. né? Então, às vezes eu trouxe um presentinho para você. Nossa, você tá linda hoje. Tem jeito de você me fazer um favorzinho? Mas é meio isso, assim. Aí você recebe um elogio e fala assim, foi o que eu coloquei hoje, né? Você recebe um elogio, por exemplo, do seu serviço, que você é uma excelente profissional, que eu gosto do seu trabalho, gosto do seu serviço. É a questão da linguagem. Aí coloca a pessoa lá nas alturas para que ela consiga algo, né? E às vezes aquelas pessoas que acham que todo mundo é bom, assim, né? Tem gente que acha que todo mundo é bom, né? E aí a pessoa elogia, fala do trabalho, fala que é muito competente, porém, quando, quando nas atitudes, tem atitudes completamente contrárias àquilo que falou, né? Então, aí acaba, às vezes, desqualificando também a própria pessoa em público, né? Então, é uma característica também, né, deles, assim. Isso é até interessante falar, porque isso acontece geralmente quando a gente tenta, por exemplo, se desvencilhar deles, né? Quando a gente tenta sair deles nesse ponto, quando a gente tenta não ser manipulado, eles têm a tendência a levar isso para o nosso lado. Enquanto a gente está sobre o controle deles, está tudo tranquilo, né? Então eles Uhum. continuam mantendo isso. Mas na hora que a gente passa, então, e a gente tenta sair disso, eles têm a tendência a justamente descaracterizar aquilo que a gente está falando, colocar a culpa em nós, né? Culpabilizar então o Uhum. outro, para que ele Uhum. saia ileso disso, né? Para que Falar nisso, Oi? pode falar, pode terminar, pode terminar. Como se, na verdade, é para que ele saia ileso disso, né? E que Uhum. ele não consegue lidar com essa questão de, de estar errado, e aí ele sempre leva para aquela questão assim, ó, eu te avisei, por isso que as coisas não são claras, por isso que não fala de forma clara, né? E depois tem a oportunidade de Aham, falar assim, mas eu te falei isso. Quando eu te falei aham. aquilo e tal. Então, assim, é uma forma de dele poder, então, depois contornar a situação. Se por um acaso ele for pego, vamos colocar assim. Foi pego na Aham. mentira, então ele tem um ponto para ele contornar a situação, porque não ficou tudo muito claro. Quando tá claro, É, não tem aí não como. tem jeito, é verdade. Não tem jeito. E eles têm essa característica. Por exemplo, você lembra que eu te falei aquele negócio assim, assim? E aí, às vezes, você não falou, a coisa não foi daquele jeito, só que você não tem como, Provar. como sair, como provar Uhum. aquilo. Se ele for seu Uhum. chefe e tiver um superior, a tendência é das pessoas não acreditarem em você, por exemplo, se for você, né, e acreditarem naquele que é seu chefe. E às vezes Sim. ele afirma aquilo com tanta convicção que até você passa a acreditar que ele está certo, mesmo sabendo que não, né? Isso sim, Sim. já aconteceu comigo, por exemplo, na fisioterapia. Olha só, eu falei assim, engraçado, isso é o melhor a fazer. Eu, muitos anos de fisioterapia, sei o que é para fazer, quase que eu acreditei na outra pessoa, falei, né? Então, de tanto que ela tinha aquela forma de se colocar, de se posicionar, né? Ela coloca a E é dúvida em justamente você, né? isso. Aí a gente fica com a dúvida, sendo que você tem certeza que aquilo é o melhor a fazer, né? Então, isso é Sim. típico de um manipulador. Ele deixa tudo no ar. Aí você fica tentando imaginar e até alucinando o que será que ele está pensando, né? E aí, na hora vamos supor que estoure uma bomba. Você lembra que eu falei que tinha que ser assim ou assado? Aí, não tô lembrada, não, mas não Não tô lembrando, adianta você não. falar. Sim. Né? Ué, mas é a Então, forma, né? Porque quando você pois é. coloca quando você coloca a clara, nas claras, e fica ali A mais B, tá tudo certinho. Na hora que acontecer alguma coisa, você vai voltar lá, você vai ver A mais B, né? Uhum. Mas quando você coloca assim, depende, né? A dependendo de B também, então fica um pouco
nebuloso. E quando tem a falta de clareza, tem como contornar tudo lá na frente, E né? aí, E aí, tá? por isso que eu falo da questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes algumas atitudes podem ser caracterizadas como manipulação e nem sempre é um perfil manipulador. Entendi. Aí é isso que a gente precisa entender, né? Ver o nosso lado de compreender e saber validar se está sendo uma manipulação ou não. A gente precisa entender isso. Não esperar do outro não manipular, né? Sim. E aí vem a pergunta: eles têm preferência por pessoas para manipular? Porque às vezes você vê na imprensa assim, ah, por que que não mexe com tal pessoa, só mexe com a outra? Não tem isso? Assim, só mexe comigo, não é assim? Né? Tem essa questão Então mesmo. eles têm preferência. Capaz que tem até na escola, né? Agora eu estou pensando aqui, professor que tem preferência por aluno, que pega no pé de aluno. Mas é porque, na verdade, o que que acontece? Como que esse perfil manipulador, vamos por surgir, né? Como é que ele surge? É porque são as pessoas, normalmente, que não conseguem lidar com a frustração. Então, a forma com que ela consegue encontrar para poder lidar com isso e não precisar lidar com a frustração é lançar isso para o outro. Então, Uhum, é manipulando o outro que ela vai conseguir não ter que lidar com a frustração, já que a culpa nunca vai ser dela, uhum. né? Outra coisa é o egocentrismo, né? Então, sou eu e mais ninguém, né? Então, o outro ele só me serve, Uhum, né? Uma questão muito importante é em situações, por exemplo, com pais muito superprotetores, né? Porque se eu entendo que o meu pai só consegue as coisas de mim me manipulando, é a forma com que eu vou entender que a vida funciona. Então eu vou tentar manipular o outro para que eu consiga lidar com isso. uhum, E a questão de tornar as pessoas dependentes emocionalmente. E aí entra na resposta da sua pergunta, né? Aquela pessoa que já não tem uma inteligência emocional tão desenvolvida e que tem uma autoestima baixa, que ou muitas vezes está em situação até mesmo de risco, que depende muito do emprego, que depende muito das situações daquela vivência, daquele ambiente, é um prato cheio para eles poderem manipular. Até porque uhum. vai querer o quê? Eu quero não ter que fazer. Por isso que eles não estão no grupo de alta performance, né? Como você falou lá no Não, começo. e eles Por quê? estão no grupo de baixíssima performance. Assim, Porque, eles é não claro, eles não trazem nada de. fazem. Uhum. Eles Eles não colocam o outro trazem para nada. fazer. E eles não trazem nada de produtivo para a empresa, na verdade, né? Sim. Então, nesse ponto aí, seria pessoas realmente que têm um nível baixo de desenvolvimento emocional, Uhum. né? E Porque aí se eles veem eles, oportunidade, você fala, as pessoas que eles manipulam, né? sim, Com pessoas que têm, às vezes, carência, autoestima baixa, ou, né, algum. sim. Mas também, até mesmo quem tem um perfil manipulador tem uma certa carência afetiva, emocional. E aí, por isso que ele tenta suprir, fazendo o quê? Criando dependência do outro, uma dependência emocional do outro direcionada a ele. Né? Então ele Entendi. tem essa Uhum. carência emocional, ele quer suprir isso, e para suprir essa carência, então, o que que ele faz? Ele cria essa dependência do outro. Ninguém, Entendi. né? Uhum. E, e a saúde mental, né, das pessoas, como que elas ficam, assim, as pessoas que são manipuladas, como que é a saúde mental desse manipulador, hein? Como será, né, uma pessoa que quer sugar o tempo todo, né? Pois é. Aí, na verdade, eles sugam e
assim, é muito difícil, na verdade, de a gente identificar às vezes. Em determinadas situações é até difícil da gente identificar que está sendo manipulado. Porque vem de uma forma Uhum, tão, é, entre aspas, muitas aspas, na verdade, de uma forma tão carinhosa, né, tão doce, que a gente acaba se envolvendo naquilo tudo e a gente não vê uma forma de não fazer, né? uhum, Então, assim, o que que prejudica? Porque vai depender do perfil também, né? Mas a gente pode lançar algumas coisas que interferem e que aparecem, né? Por exemplo, a questão de ficar em estado de alerta constantemente, uhum. né? Pode A trazer um pessoa que foi sofrimento manipulada. mental. Ah, Isso. tá. Pode trazer um sofrimento mental para aquela pessoa. Isso acarreta para o local de trabalho o quê? A diminuição da produtividade, por exemplo, pode gerar o afastamento Uhum, do funcionário, cria um uhum, ambiente onde não é aquele ambiente favorável para as relações, né? E as uhum. relações interpessoais, elas são fundamentais para o trabalho ter aquele efeito até terapêutico que ele tem, né? É. O trabalho passa a ser uma tortura para a pessoa, às vezes. Se ela não tiver Sim. como sair daquele ambiente, desse tipo de pessoa, né? E Sim. fica desmotivada, pode não fazer, não produzir da forma que gostaria, já que o manipulador, ele anda, né? Ele está em baixa performance, então ele quer trazer o outro que ali chegou pelo menos no médio, na média performance, que acaba até perdendo essa performance que ele dá conta, justamente por conta do manipulador. Às vezes, muitas pessoas, igual você falou, ficam afastadas do trabalho, entram naquela estatística que eu falei do INSS, que está em nono lugar de afastamento do trabalho, justamente por estresse ou, né, assim, na verdade, é uma relação abusiva. Só que é abusivo, você fala assim, sutil, porque você não tem como provar, não é como uma violência, como um assédio sexual ou uma violência física que você vê claramente, né? Mas é né, o abuso mesmo da boa vontade do outro, né? E às vezes ele se sente desmotivado, se sente triste, frustrado, não consegue dar o melhor dele. Alguns não dormem, outros ficam extremamente emotivos porque não sabem como sair daquilo, né? E acaba tendo uma posição passiva mesmo. Geralmente aqueles que são mais passivos, né? Eles acabam sendo as principais vítimas, porque o manipulador tem um pouco de medo, assim, do agressivo. E aí eles vão naqueles que tem carinha de bonzinho. Ah, tipo, a Carla pode, a Vivian pode, posso falar e fazer o que eu quiser com qualquer uma delas, né? Tipo isso, né? Porque acha que tem É, força, né? e uma questão muito importante disso que você está falando é porque, assim, isso pode evoluir para uma relação abusiva, Uhum, né? Porque já é uma situação de manipulação, já é uma situação que não é legal, né? Que pode realmente, mas como a gente falou, pode ser fatos isolados, né? Mas pode uhum, evoluir isso para ser uma constante e ser uma relação abusiva. Inclusive, eu vi que muitas pessoas associaram essa questão do que a gente está falando dos manipuladores, a questão do assédio moral, né? No trabalho e uhum, tal. É só assim, uma coisa que eu queria frisar, porque assim, às vezes a gente acha que uma situação já caracteriza, só por estar dentro do ambiente de trabalho, né? Mas, na verdade, demanda uma constância, né, para ser uhum. caracterizado. Ainda que isso, mesmo sendo uma única vez, gere danos morais, gere danos psicológicos, ainda assim isso vai Além só, só vai caracterizar a, o assédio mesmo se for uma coisa mais constante, né?
Uhum. Abuso de poder também acontece às vezes, né? Sim. Sim, até porque a manipulação ela está diretamente ligada a isso, né? A relação de poder, dinheiro, Uhum. né? Pois é. E outra coisa é poder, dinheiro e diversão, né? Você Diversão. falou, achei interessante. Diversão com o outro, assim, tipo, fazer. Em que sentido seria? É porque, na verdade, entra essa questão muito do psicopata corporativo, que você falou, ele se Uhum. diverte, né? Ele se diverte ao Ele sente manipular o outro. prazer em fazer o mal para outra pessoa, né? É um prazer profundo ali de. Ele não quer nem saber, né, se ela está sofrendo ou não, né? O que ela quer. Nossa, é sofrido de pensar. É sofrido de pensar nisso, né? Não tem como uma Sim, pessoa sair feliz e alegre de uma relação como essa, de jeito nenhum, com né? certeza não. Gente, e outra coisa, eu conheço casos de pessoas assim, que tem tanto, às vezes já saiu do emprego, vê o chefe, o ex-chefe ainda acha que é chefe e o coração dispara como se tivesse naquele momento lá junto com ele, de tanto que sofreu. Tem gente que fica sem dormir, sonhando com o chefe. É porque eu tô falando assim, pode ser o chefe, mas tem pessoas, às vezes, do seu lado, assim, que pode Sim. ser, né? Até um Que colega de pode trabalho mesmo, isso. um colega de trabalho que, entre aspas, inferniza a sua vida. E isso acaba, você pode ficar longe da pessoa que quando você vê, você fala, ah, meu Deus, a meu chefe, nunca mais, sabe? Eu conheço história de gente, de uma pessoa que até foi meu cliente na clínica, que falou assim, nossa, na hora que eu olhava meu chefe, mas não é seu chefe mais, ele, nossa, não quero saber. Eu olhava, eu olho para ele, eu quero ir lá para outro lado da rua, de tanto que a pessoa sofreu. E você vê que é uma pessoa que trabalha, que é produtiva, né? Depois que saiu, ficou muito mais produtiva, né? E você fala, nossa, como que pode, né? A pessoa fazer isso com uma pessoa tão produtiva, tão competente e destruiu de verdade assim, o futuro dele, destruiu, é, é, criou dentro dessa pessoa uma relação de mágoa, uma relação de tristeza, né? Olha só a história, né, que essa pessoa manipuladora tem para contar. Eu fiz muita gente ficar triste, eu fiz muita gente fazer o que eu quis, e eles ainda têm prazer de contar, né? Você viu como que eu tratei tal pessoa? E olha para você com aquele olhar assim, né? É porque tem muito dessa questão de ele não lidar com a frustração, né? Que a gente falou na pergunta anterior ali. Essa questão de não saber lidar com a frustração, não pode sair por baixo, né? Uhum, Se ele sair por baixo, então ele está perdendo, ele vai ter que lidar com aquele erro, vai ter que ser dele. Então a culpa nunca é dele, a culpa é do outro. uhum, Então não tem verdade. como, é impossível, né? E gera, assim, na pessoa esse sentimento de incapacidade, gera esse sentimento de baixa autoestima, né? Produz na pessoa, interfere em todas as esferas da vida, não só no trabalho, inclusive na vida pessoal. Igual no seu exemplo aí, a pessoa, então, mesmo depois de ter saído do trabalho, ela ainda tem esse. Por quê? Porque ela vai carregar aquilo tudo como uma experiência. E todas as experiências que a gente estabelece, todas as nossas vivências, elas vão fazendo, então, a gente vai assimilando aquilo e vai fazendo parte da nossa identidade. Que foi até umas lives atrás que a gente fez, né? Falando sobre a Uhum. identidade. Então, assim, é justamente isso, vai fazer parte da identidade, né? Então, e como eu vou. Isso pode ser levado até para o próximo trabalho, né? É, verdade. E assim, pensando na mulher, né, um pouco falando sobre essa saúde da mulher, as mulheres costumam sofrer bastante, às vezes até mais que os homens, apesar do exemplo que eu dei foi um homem, né, mas é um pouco mais raro, porque os homens, eles têm uma tendência que mesmo de estarem seguros, eles se mostram seguros, né? As mulheres não.
elas já são, assim, é característica da mulher, não tem como a gente negar isso, mas ela já tem uma liberdade para chorar, uma, né, aquilo, Mas e isso de é até mostrar e cultural, né? demonstrar e de demonstrar essa insegurança. E às vezes a pessoa, o manipulador, como ele não tem aquele grande sentimento, não tem a empatia, né? Para ele não vai fazer diferença ali. Sim, E entra dentro também, me fez lembrar isso agora, dentro das nossas necessidades humanas, que tem uma delas é se sentir importante e querido. Quando isso te afeta, está afetando uma das necessidades que essa de se sentir importante, de pertencer, sim. tem a questão do elogio, mas não do elogio, mas de reconhecer. A Letéia está falando, conheço casos de pessoas que adoeceram devido a esse comportamento do chefe. Com Mas é certeza. exatamente de estar tomando remédio, de não querer voltar para o trabalho, olha para você ver. Né? Então, e Sim. destrói. Eu ouvi uma frase essa semana que fala assim: você quer destruir um homem, seja mulher, é só você destruir o futuro dela. Né? Então, assim, às vezes a pessoa chega toda alegre ali com um projeto, com uma coisa para desenvolver e não consegue justamente por causa das relações com os manipuladores, manipulativos, Sim, né? e grande parte das vezes, depois que nega esse projeto, apresenta esse projeto como se fosse dele. Ainda tem isso, exatamente. E aí, gente, a gente quer, com isso, agora, entrando por essência da mulher, trazer de verdade essa autoconfiança para que você consiga fazer de forma assertiva, ter uma atitude assertiva, uma comunicação assertiva diante desses manipuladores. E a pergunta é, né, Carla, como que a gente vai lidar? Qual que é o nosso comportamento diante desses manipuladores? Já tem 44 minutos que a gente está conversando. Nossa, nem É, parece. parece 10 minutos, né? Mas qual que deve ser o nosso comportamento? Como que a gente lida com esse tipo de pessoa? Porque, assim, primeira coisa, eu acredito, seja a gente, então, identificar que a pessoa está tentando manipular a gente, né? Primeira Uhum. coisa, porque nem sempre é tão claro, né? Nem sempre é tão fácil também. Segundo Constatar ponto, que é uma manipulação. sim, e tentar Uhum. entender o porquê que aquela pessoa está tentando te manipular, Uhum. né? E aí, o posicionamento é que precisa ser diferente, né? Porque até então, e muitas vezes você percebe isso depois de você já ser manipulado. E tem como sair, Uhum. só que realmente demanda uma questão de uma inteligência emocional, demanda um Uma investimento, estrutura. sim, um investimento emocional grande, mas é Uhum. possível, né? Porque aí você identificando isso, como que você pode fazer? Mudando seu posicionamento, falando que não, né? Uhum. E entendendo, mudando a postura, afastando mesmo da pessoa, distanciando Uhum. na medida O do que dá, né? Se a máximo gente está possível. a gente está falando de um ambiente de trabalho, né? Mas assim, se distanciar, até mesmo limitar um pouco essa questão do contato, faz uma diferença. Por quê? Porque ele vai entender que ele não está no controle. E ele não pode ser Uhum. contrariado. Se ele não pode ser contrariado e ele já não está fazendo mais do jeito que ele quer, então ele vai precisar buscar outra pessoa, né? Entendi. Então isso requer Nossa Senhora. um autoconhecimento, uma autonomia, requer essa questão toda da inteligência emocional que a gente vem falando ao longo desse mês, né? E vem Uhum. toda essa questão de aprender a dizer o não, né? Se a gente for Uhum. pensar naquela questão até do herói, né? Daquela postura de Uhum. herói que você citou o exemplo da mãe, né? Que a gente tem uma dívida eterna. Até para a mãe a gente pode falar não às vezes, né? E às vezes a gente Esse, sente assim, não, eu não posso fazer isso, porque a gente está pensando no quê? No não que a gente está dando para o outro. E a uhum. gente esquece que muitas vezes o não que é dado para o outro é um sim para a gente, Exatamente. né? Não E, é e, simplesmente não por não. e se a gente Pode for falar. pensar, por exemplo, nos nossos direitos,
Às vezes, o manipulador ele pode te gerar uma carga emocional muito grande. Mas aí, mesmo, vamos supor que aconteça alguma coisa com você que você chegue até a chorar. Mas o que vale é, por exemplo, você parar um pouco e pensar com bom senso. Separar o conteúdo, vamos dizer assim, não sei, o conteúdo da pessoa, né? E aí, dentro daquilo que ela falou, você pensar naquilo que você concorda ou não. E pensar nos seus direitos. Eu tenho direito de discordar, eu tenho direito de fazer o que eu acho que é o melhor a ser feito, eu tenho direito, enquanto profissional, por exemplo, da fisioterapia, se eu for pensar, eu sei o que eu posso fazer ou não enquanto fisioterapeuta, né? Você enquanto psicóloga, né? Pensando em várias profissões, mas pensar no direito de escolher, poder concordar ou não. Em algumas situações, às vezes a gente acaba fazendo, mas a gente precisa deixar claro que a gente não concorda. Então, isso Sim. traz um alívio para a gente, ao invés da gente ficar guardando e se sujeitar à manipulação. Se a gente der esse limite, né, aí o que acontece? A pessoa, né, pode acabar desistindo de você, né? Respeitando, né? Respeitando. E o Coloca. falou do respeito, o autorrespeito. Enquanto você se respeita, enquanto pessoa, enquanto ser humano, e dá esse limite para ele. Não precisa ser agressivo, né? Você consegue ser Sim. mínimo, você não precisa ser agressivo para poder falar do seu pensamento, o que, que você está pensando, o que, que você acha, né? Mesmo que ele não te dê esse espaço, né? Sim. Eu acho Sim. que aí você sofre um pouco menos, né? A gente não. Porque se posicionar, né, não é fácil, Não. né, mas é necessário, né? Uhum. Essa questão do respeito, ela é muito importante, porque quando a gente se respeita, a gente não se coloca em situações difíceis, né? E as pessoas Uhum. manipuladoras, elas têm a tendência a pegar o quê? Como a gente falou lá no começo, ela busca muita ferramenta, né? Ela busca muito conhecimento daquilo que você traz, né, na sua bagagem. Das Para suas quê? Para no momento fraquezas. exato, sim, para no momento exato ela lançar a mão disso. Por exemplo, uma pessoa que precisa muito do emprego, por exemplo, Uhum. né? Então vai ser um ponto fraco dela ali e tudo aquilo que for feito vai ser feito com base nisso, É né? Na verdade. necessidade que ela tem de manter o emprego Tem, dela. tem umas pessoas que são instáveis emocionalmente, aí ele dá conta, ele tem uma postura tão assim fria diante das situações que ele dá conta de desvalorizar a bagagem que cada um tem. Nossa, desqualifica. Ela Exatamente falou isso. uma coisa e eles têm uma característica de desqualificar a pessoa e às vezes até em público, assim. Parece que é Sim. até um prazer para eles. Isso acontece Mas durante o processo de manipulação, mas ele fica até mais evidente quando a pessoa tenta se desvencilhar disso, uhum, é. né? Porque quando você E tenta só que deixar para lá, ele vai tentar a, te desvalorizar. sempre jogando o outro para baixo, exatamente. Eles fazem isso muito. E assim, com pessoas com o emocional instável, que são explosivas, eles dão conta, assim, eu conheço casos de pessoas que já pediram demissão de bobeira porque o manipulador foi muito frio com a pessoa. E a outra é muito emotiva, então ela se julgou, foi lá e pediu demissão, assim, não foi desnecessário. Conheço, nossa, muitos, vários casos, assim, Talvez, né? talvez tenha sido necessário. Talvez foi a única forma que ela encontrou para lidar com aquilo, Uhum. né? Para o Mas distanciamento. eles não têm inteligência emocional, assim, o manipulador que menos, às vezes, nem é só aquela história de usar a força do outro, na verdade ele usa a fraqueza do outro como força para ele.
sim, né? E é justamente por isso que pode destruir as empresas. Aí eu falo como gestora, né? Se a gente, enquanto gestor, não souber reconhecer, né? O Steve Jobs fazia uma coisa muito interessante. Ele escolhia as pessoas muito bem para trabalhar com ele. Mas quando acontecia, por exemplo, um caso de alguém que teve uma criação muito legal, aí tem lá o meio um chefe dele que ia contar para o Steve, ia contar para Steve muito Jobs, íntimo. é muito íntima, a história do cara lá que teve uma criação muito legal. O que Steve Jobs fazia? Ele não deixava essa ponte, ele ia direto na pessoa, ele perguntava, quem é a pessoa? Deixa eu saber um pouco mais sobre essa pessoa. Deixa eu saber um pouco mais sobre o que ele quer. Então, ele não permitia essa ponte. Então, enquanto gestor, por exemplo, acontece muito, os manipuladores também são aqueles da fofoca, né? A rádio peão que o pessoal fala. Então, enquanto gestor, a gente precisa ter um bom senso para saber o que está acontecendo, analisar a situação e sempre ouvir as duas partes antes de tomar a decisão. Porque aí não, porque é um risco muito grande a gente ouvir só uma pessoa diante de um conflito. É um risco Sim, de, no curto prazo, isso para o manipulador, às vezes ele pode ganhar muito com isso, pode ter uma falsa alta performance, mas no longo prazo isso não é duradouro, isso não é sustentável, isso pode acabar com a empresa. Isso pode quebrar mesmo, assim, né? Tanto é que quando vai fazer auditorias, né? Aí quando vai ver, assim, destruiu quando tem sim. relação com dinheiro, mas são várias outras coisas que os manipuladores fazem. Um Sim, até porque gestor quando a que não gente fala alinha. de verdade, né, Vívia, a verdade ela é bem relativa, né? A gente sempre fala assim, olha, existem pelo menos três verdades, né? Dentro de um caso, a minha, a sua e aquela que a gente jamais vai ter o acesso, né? Que é o que aconteceu de verdade. Por quê? Uhum, Porque cada um tem uma vivência, cada um tem um histórico, cada um tem uma bagagem, né? Então, assim, uhum, a gente, aquele recado que um ia passar para o Steve, ia ter toda a bagagem do olhar dele, né? Então, aham, não tinha como ele receber aquilo mesmo, né? A gente tem que buscar é, realmente entender e conhecer a fundo aquilo que tem para ser visto, né? A partir do nosso olhar. buscar as intenções, né? Buscar quais são as intenções. Já aconteceu comigo também da pessoa falar e sugestionar que talvez não precisasse de fisioterapia. Sei lá, sugestionou. Eu falei assim, ai, mas aí qual que é a intenção disso? Eu já fui na hora e perguntei, né? Não estou entendendo. Se você for um pouquinho mais clara, por que você quer? Né? Então, assim, a gente não precisa ser agressivo, mas se a gente tiver a nossa clareza, a nossa confiança e souber o que está fazendo, né? A gente cria esse limite para a pessoa. Chegou a falar uma questão deles desistirem, né? Quando. Quando eles perdem o controle, Sim. Quando eles perdem o controle, né? Porque a gente controla os nossos sentimentos. A gente não tem como controlar o outro, mas nossas escolhas e nossos sentimentos nós conseguimos controlar. São as únicas coisas que a gente consegue. Então, trabalhar esse emocional, buscar as escolhas com bom senso, né? Pensar com bom sim, senso, mesmo que você esteja altamente emocionado diante de uma situação, procure respirar e pensar e ver o que é a melhor escolha a ser feita naquele momento, né? sim. Faltam A 4 minutos, Carla. independência, né? Independência Uhum. emocional, É, né? A autonomia. sim. Ô, Vivi, obrigado, então, pelo convite, né? Eu que Para as agradeço. quintas-feiras. Aqui, obrigado pelo É. convite pelas quintas-feiras. Eu tô adorando as quintas-feiras. Vamos ver se a gente consegue ficar toda quinta, né? Vamos tentar aí, né? É muita Semana que disputa vem de. tem o parte 2, né? Aí a gente vai falar das relações abusivas no amor, nas relações, né, de amor.
familiares, né? Oi, a Flávia chegou Ah, aí, tá Flávia, acabando, Flávia. Mas obrigada por ter vindo. Tá acabando. Aí a gente vai falar das relações abusivas. É uma boa, hein, Flávia, para você que trabalha com saúde sexual, relações, né? Então, é, obrigada, Leté. Que bom que você obrigada. gostou. Semana que vem a gente está aí de novo. Então, já Sim. agradecendo, obrigada por quem participou. Na semana que vem a gente vai falar das relações abusivas. A gente fala do amor, mas que tem a ver com as relações com o outro, Relações. né? De casamento, de família, enfim, e como que isso também pode influenciar aí no nosso trabalho Ah, também. Tá bom? tá, Então joia. tá. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Carla. Eu que agradeço. Muito obrigada a Até todos. então, Ah, semana que Gleici, vem. Então, tchau. Deixa eu encerrar aqui. Tchau tchau. para vocês. Obrigada.